O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e estou aqui para conversar com vocês sobre essa questão do nepotismo. Nós sabemos que a Constituição Federal proíbe, e esse tema já foi exaustivamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Não é necessário uma lei municipal, estadual, uma nova lei. A Constituição proíbe nos 3 poderes a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. A nomeação, nesse sentido, viola a Constituição Federal. Entretanto, existem exceções. Nós estamos acompanhando aí 2 casos que são relevantes nesse momento de mudanças administrativas e políticas. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, nomeou o irmão Lucélio como secretário-chefe da gabinete, né? Lá em João Pessoa, na capital da Paraíba. E houve uma discussão sobre a legalidade disso. É nepotismo ou não? E outra também recente é a do vice-presidente da República, o general Mourão, que fala com entusiasmo Caxias e que tem feito discursos há muito tempo em defesa da lei, da ordem, dos bons costumes, da ética, da transparência pública, da retidão de caráter. Ele que é maçom, ficou famoso antes de ser eleito vice-presidente, porque falando para seus irmãos maçons numa loja, ele sugeriu um golpe militar para tirar do poder a presidente Dilma Rousseff. Ele foi duramente castigado por isso, mas também recebeu muito apoio, tanto que se tornou vice-presidente da República. E o filho dele, vamos chamá-lo de Mourinho, ele ganhou aí uma projeção imensa nos cargos e foi nomeado para um cargo de confiança no Banco do Brasil. Eu estou citando esses 2 casos para aqui, junto com vocês, fazer uma reflexão e, de certa forma, agir como diz o ditado, advogado do diabo. É uma expressão idiomática que quer dizer aquele que defende quem não tem razão, que pessoas que praticaram o mal. Mas repare, dura lex sed lex. A lei pode ser dura, mas tem que servir para todos igualmente. E no caso do Lucélio e do Mourinho,
filho do Mourão, não é caso de nepotismo. Eles se aplicam na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Isso é um dado pesquisável. Eu vou deixar o link da pesquisa no meu podcast. Você pode acessar o podcast pelo SoundCloud, pelo Spotify. É só procurar que você encontra o Rádio Notícia e Arquimedes de Castro nessas plataformas e também no YouTube. É fácil de achar. E eu vou deixar o link para você a súmula vinculante número 13, que diz o seguinte: a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem majoritariamente afastado a aplicação da súmula vinculante, a que proíbe o nepotismo, aos cargos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais. Vejam essa hipótese. Registro que as hipóteses do nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta de razoabilidade da indicação por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado, vêm sendo ressalvadas da aplicação desse entendimento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No entanto, diz o ministro Roberto Barroso em seu pronunciamento sobre o caso, desculpem, um caso concreto. Ele diz que, no entanto, os documentos que instruem os autos não constituem prova inequívoca a respeito da presença de tais circunstâncias. De forma específica, os comprovantes de escolaridade que instruem os autos não corroboram a alegação de que a qualificação técnica dos nomeados seria manifestamente suficiente para o exercício dos cargos públicos para os quais foram nomeados. Os cargos políticos, em entendimento, por exemplo, majoritário, né, através dessa súmula do Dias Toffoli, os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. Em hipótese que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a caso, a fim de se verificar a eventual troca de favores ou fraude à lei. Então, a minha conclusão é que, de maneira geral, não se pode considerar que os casos envolvendo o Mourão e o Cartacho são casos de nepotismo. Entretanto, se não são casos de nepotismo, por que chamam tanta atenção, já que estão dentro da lei? É porque evidenciam um suposto favorecimento. É uma hipótese legítima de que esses indivíduos só foram nomeados para os cargos que foram porque são parentes
de quem são. E o parentesco facilitou a nomeação. Essa é uma questão muito complexa do ponto de vista ético, porque teríamos que pensar o contrário também, né? Da parte de quem é parente de um político com cargo eletivo importante. Repare que ao eleger-se presidente da República, ou ao eleger-se vice-presidente, ou a eleger-se prefeito de João Pessoa, esses políticos estariam automaticamente impedindo que qualquer um dos membros da sua família ocupem cargos na administração pública direta e indireta da União, dos estados e dos municípios? Reparem que eu vou chamar assim, esse zelo ético que tomou conta das manchetes aí nos últimos dias, ele aponta para um caminho complexo. Me lembro, inclusive, que certa vez busquei contestar Carlos Dunga sobre isso. E eu estava procurando alguém que defendesse o nepotismo para um debate. E o Carlos Dunga apresentou um argumento interessante. Ele disse: mas e na falta de alguém com a competência necessária e que seja de minha confiança? Quem eu nomeio? Na hipótese de falta. Porque confiança também é uma questão subjetiva, né? Então, para um cargo de confiança, não havendo ninguém qualificado o suficiente que tenha minha confiança, eventualmente é possível que essa confiança recaia sobre um parente, que será favorecido pelo emprego público, pelas vantagens, gratificações, etc., deste cargo de confiança. Proibir que os parentes, todos os parentes de um político importante, ocupante de cargo eletivo, proibir que qualquer parente concorra às eleições, proibir que qualquer parente ocupe um cargo. Repare que, de certa forma, estamos punindo pessoas que não têm nada a ver com isso. O sujeito escolhe ser político, pedir voto, ocupar cargo eletivo, ele não sai consultando os parentes todos para saber, se eu for eleito, vocês todos podem ser prejudicados. Vocês concordam? Ninguém sai perguntando isso. Não tem como controlar essa situação. Entretanto, também fica evidente, por outro lado, esse estado paternalista, em que as pessoas, quando chegam ao poder, procuram favorecer os seus parentes de várias maneiras possíveis. Uma delas é fornecendo acesso a cargos importantes, é fornecendo acesso a cargos de confiança. Repare que não é uma questão fácil. Do ponto de vista legal, está resolvido pela súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal em apreciação à constitucionalidade da matéria. Entretanto, do ponto de vista ético, haverá sempre uma desconfiança. Entretanto, o que eu acho razoável ponderar é que os parentes também não podem ser punidos pelas decisões dos parentes importantes, né, desses que chegam ao poder. Não podem ser punidos, mas também não precisam ser tão privilegiados. Talvez seja a diferença entre uma coisa e outra que está em questão. Era o que eu tinha para hoje. De Campina Grande, Arquimedes de Castro.